Olá, meus amigos do Master, como é que estão meus projetos de caveira, alunos aí examinando da segunda fase de Direito Empresarial do Brasil inteiro? Como estão, tudo bem? Estou eu aqui de novo, seu professor de Direito Empresarial, Giovanni Magalhães, o 01 do BOP, para vir comentar aqui com vocês, deixar aqui as nossas impressões sobre essa segunda fase da prova de empresarial que aconteceu na tarde desse domingo de hoje, 24 de fevereiro. Meus amigos, de antemão, quero entrar aqui no debate em cima da história da polêmica que nós tivemos aí no que diz respeito à peça, né? Já que algumas pessoas encaminharam-se aí para fazer uma apelação. De antemão, já digo para vocês o quê? De antemão, já digo para vocês que existe a figura do princípio da fungibilidade recursal e que dentro dos próximos dias eu irei estar efetivando estudos e colocando fundamentos aí para aqueles de vocês que conduziram a elaboração da peça errada, a elaboração do recurso errado, né? Como nós sabemos, a nossa peça prática profissional estava diante de um determinado caso em que a sociedade ABC Limitada requeria a falência da sociedade XYZ Limitada e esta sociedade, na contestação, ela requereu a realização de uma caução real, com o objetivo aí de evitar, por assim dizer, a decretação da falência. O juiz veio e deferiu este pedido da realização de uma caução real e você deveria atacar esta decisão que o juiz deu no sentido de liberar essa caução. Dentro dessa linha, a peça, meus amigos, não poderia ser outra que não o agravo de instrumento, né? Comentávamos, inclusive, na manhã de ontem, na aula de reta final que a gente teve aqui, como é que seria o eventual esquema de um agravo de instrumento, algo que não era, enfim, esperado, mas como é que era, não havia muita dificuldade ou muita diferença no elaborar. O seu endereçamento, né, a questão te dava aí no final, que suponha que tenha Câmara Civil, Câmara Criminal, Presidência, enfim, para quem que se direciona? O seu agravo de instrumento deveria ser direcionado para o excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Tá? E aí você poderia fazer menção ao agravante, no caso a sociedade ABC Limitada, ao agravado, no caso a sociedade X Limitada, a menção ao processo, e aí você faria o preâmbulo exatamente dizendo que você, né, ABC Limitada, inconformada com a decisão dada nos autos em epígrafe, interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, né, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. No que diz respeito ao breve relato dos fatos, né, como todos nós sabemos, a grande questão que a gente tem aí é você literalmente copiar aquilo que a questão te passou, sem mudar, nem alterar, nem criar um fato novo. Era simples cópia disso. Bom, e aí, daí em diante, o que você precisaria fazer? O que é importante você demarcar no agravo de instrumento? Olhando, inclusive, os espelhos que a FGV já elaborou para os agravos de instrumento cobrados aí em outras segundas fases. Você deveria apresentar primeiro a questão relativa ao cabimento deste agravo de instrumento. Que veja, apesar de regulado lá na Lei 11.101, essa decisão interlocutória, o cabimento do recurso dela estaria previsto aonde? No próprio artigo 522 do CPC, e era em cima desse dispositivo, do artigo 522 do CPC, que você deveria conduzir, por assim dizer, a parte relativa ao cabimento do recurso. No que diz respeito ao mérito, meus amigos, o mérito desse nosso recurso estava todo calcado no artigo 98, parágrafo único, que é o dispositivo que regulamenta o depósito elisivo, né? Vocês que foram alunos nossos aqui no BOP, certamente devem lembrar que quando a gente estava trabalhando nas aulas de falência, eu dizia para vocês o quê? Que o depósito elisivo não é crediário, para você pagar em várias vezes, nem é dação em pagamento, para você dar um bem. O depósito elisivo ele é sempre feito em dinheiro, no montante integral do crédito, nos termos do que nos diz o artigo 98, parágrafo único da Lei 11.101, sendo esse o mérito principal do seu agravo.
Quanto aos pedidos, né, você precisaria pedir o quê? Você precisaria pedir que fosse, né, recebido e conhecido o presente recurso de agravo de instrumento. Você deveria pedir o provimento, lembrando aí dos nossos vídeos aí do módulo processual gravado em estúdio, vídeos 23 e 24, salvo engano, né? A gente não fala em procedência quando a gente está diante de recurso, mas a gente fala em provimento do presente agravo, com o objetivo de reformar a decisão. Afinal de contas, a decisão está eivada aí de erro, já que não poderia o juiz autorizar a caução real como forma de garantir a falência, porque o devido processo legal falimentar só admite o depósito elisivo que é em dinheiro. Além disso, meus amigos, deveria se pedir a intimação do agravado para contraminotar, para apresentar contrarrazões ao presente agravo do instrumento, bem como necessariamente você requerer a juntada dos documentos previstos no artigo 525 do CPC, nomeando cada um deles, né? Inclusive inciso por inciso, inclusive a grande dica que a gente dava em dispositivos que determinariam você fazer a apresentação de documentos, de você sair literalmente colocando na sua peça, inciso por inciso, cada um dos documentos. Meus amigos, como a gente percebe, é um agravo relativamente simples, relativamente pequeno. Daí porque eu particularmente acho que além de você fazer esse agravo, se coube na sua peça, seria importante você fazer aquela peça lá do artigo 526, a petição de cumprimento do artigo 526, informando ao juízo de origem que no prazo de 3 dias que você apresentou o recurso de agravo de instrumento perante o tribunal, dando a ele, inclusive, a possibilidade de ele se retratar e desfazer aquela decisão inicial, como determina o artigo 526, e aí eu particularmente imagino que, como se trata de um recurso curto, eu imagino que eles devam pontuar e vai entre 0,5 até 1 ponto, se você tiver apresentado essa petição do cumprimento do artigo 526, que só para você lembrar, vou ler aqui para você então o que diz o artigo 526 do CPC. O artigo 526 do CPC vai nos dizer o quê? O agravante, no prazo de 3 dias, requererá juntada nos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, comprovante sua interposição, assim como relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo único. O não cumprimento no disposto desse artigo, desde que arguído e provado pelo agravado, importará inadmissibilidade do agravo. Então, se deu tempo, era importante você fazer, porque pode ser que a sua banca, que a banca examinadora determine alguma pontuação para essa peça do artigo 526. As dúvidas que vocês me colocaram aí nas mais diversas redes sociais. Professor, efeito suspensivo, eu não vi necessidade disso. Sinceramente, analisei, depois que alguns alunos me colocaram, fiz uma abordagem, não consegui ver necessidade de efeito suspensivo. Ah, não tem necessidade de efeito suspensivo e eu coloquei. Eu vou perder ponto, eu vou zerar a peça. Você não vai zerar a peça porque você fez o agravo. E assim, a rotina que a gente percebe das bancas de exames de OAB é que se você erra, vamos dizer assim, pelo excesso, colocando um além do que teria no espelho, você não perde pontuação se você não tiver colocado nada fora do contexto. Então, aqueles de vocês que apresentaram aí o eventual efeito suspensivo, não vejo problema nenhum, não é problema de perder peça, não é problema de nada. Aqueles de vocês que não apresentaram a peça do 526, também você não vai zerar nada não. Imagina que você vai perder aí 0,5, 1 ponto no máximo. Beleza? Então, a peça de fato era um agravo de instrumento, não dá para ser outro daí, mas aqueles de vocês que fizeram a apelação, volto a insistir, né? Volto a insistir. Existe no processo civil brasileiro o princípio da fungibilidade recursal, que é exatamente o quê? A parte não pode ser prejudicada por ter entrado com um recurso, quando na verdade deveria ter entrado em outro. E aí, é com base nesse princípio da fungibilidade recursal que eu particularmente irei, nos próximos dias, aí até a data
de saída do resultado preliminar da segunda fase, desenvolver estudos e, enfim, pesquisar na jurisprudência para ver se a gente tem algum caso desses de depósito elisivo que você recorreu por apelação ou aceitou mesmo uma construção doutrinária a partir dos estudiosos aí do processo civil e do processo falimentar brasileiros, tá? Aqueles de vocês que não me têm no Facebook, eu peço então que tiverem feito segunda fase de direito empresarial, que me procurem, me adicionem. Estou lá como Giovanni Magalhães e pode adicionar também a minha fanpage, que também tudo de direito empresarial para OAB e para concurso, a gente está colocando informações lá praticamente que diárias. Me adicionem, porque aí então a gente vai conversando, vai tirando as eventuais dúvidas e vai vendo aí se, no seu caso, é possível a gente alegar uma fungibilidade recursal para que a FGV não zere a sua peça ou não, mas assim, de antemão, já fica de alento, tá? Já fica de alento. Existe no processo civil brasileiro, os senhores podem, né, que estão me assistindo aí agora, podem abrir uma página ao lado da página do Master, podem abrir a página, podem procurar no Google fungibilidade recursal, processo civil, agravo apelação, que você vai ver uma série de autores, uma série de artigos demonstrando a existência desse princípio, ainda que implícito no CPC, tá? Bom, dito isso, vamos passar então agora para o exame das questões. Meus amigos, a primeira questão era a questão que todo mundo estava esperando, já tinha alguma data, né? Já tinha alguma data à espera dessa questão, uma questão sobre a Ireli, né? Em essência, olha o que diz a questão. Maria, cozinheira, tem como fonte de renda a produção e venda de refeições para os moradores de seu bairro. Para a produção das refeições, Maria precisa comprar grande quantidade de alimentos e, por vezes, para tanto, necessita contrair empréstimos. Com o dinheiro que economizou ao longo de anos de trabalho, Maria montou uma cozinha industrial em um galpão que comprou em seu nome, no nome pessoal dela, Maria, avaliado em R$80 mil. Né? Maria também acabou de adquirir sua casa própria e está preocupada em separar a sua atividade empresarial exercida no galpão de seu patrimônio pessoal. Nesse sentido, com base na legislação pertinente, responda de forma fundamentada aos itens a seguir. Primeira pergunta: qual seria o instituto jurídico mais adequado a ser constituído por Maria para o exercício da sua atividade, de modo a garantir a separação patrimonial, sem, no entanto, se associar com ninguém? Meus amigos, projetos de caveira ou não, nós já sabemos o quê? Que o direito brasileiro, a partir da Lei 12.441 de 2011, inseriu essa nova modalidade de pessoa jurídica, que é a Ireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, prevista hoje onde? No artigo 980-A. Daí que essa pessoa jurídica, né, a Ireli, ela é a pessoa jurídica que você vai constituí-la sozinho para poder fazer o exercício de uma atividade empresarial e proteger o seu patrimônio pessoal, conforme nos mostra o artigo 980-A. Né? Então, a resposta sua correta deveria ser aí, né? Deveria ser a Ireli, com base no artigo 980-A, que determina essa possibilidade. A segunda pergunta: como Maria poderia realizar a referida divisão? Meus amigos, Maria poderia realizar a referida divisão fazendo a integralização do capital da Ireli com essa cozinha industrial que ela comprou, né? E isso com que fundamento? Com fundamento no artigo 980-A, parágrafo 6º, que determina o quê? Que determina que para a Ireli nós vamos usar a regra supletiva da sociedade limitada, naquilo que as normas da Ireli fossem lentes. E aí, quando a gente chega lá na sociedade limitada, a gente tem o quê? Artigo 1053 determina o quê? Que para a sociedade limitada, nós usaremos a regra supletiva da sociedade simples naquilo que ela não disser nada. Se os senhores passearem do artigo 1052 ao artigo 1087 do Código Civil,
vocês vão ver que em nenhum momento, se diz aí como é que faz a integralização de bens, como é que funciona isso na limitada. A gente vai resgatar isso, a gente vai importar isso de onde? Lá do artigo 1005 do Código Civil, sendo esses três, portanto, os fundamentos cumulados aí para que você possa fundamentar ou entender. Você deveria ir mais ou menos nessa linha, no sentido de dizer o quê? De ela tirar do seu nome a cozinha industrial e integralizar a cozinha industrial, transferindo os bens, né, relativos à cozinha industrial para a pessoa jurídica da Ireli, com base nesses dispositivos agora elencados, tá? 980, parágrafo 6º, cumulado com 1053, cumulado com o artigo 1055. Meus amigos, a segunda questão é questão de sociedade limitada, sempre forte, não é? Sempre forte. Aí o que? Tema de sociedade limitada, sabemos nós, as grandes sociedades, para a prova é basicamente limitada e anônima, e essa prova, tudo que veio de sociedade foi só limitada. Olha o que ela diz. Felipe, Rodrigo e Fabiana cursaram juntos a faculdade de letras e tornaram-se grandes amigos. Os três trabalharam como tradutores e decidiram celebrar um contrato de sociedade para a prestação de serviços de tradução sob a denominação de Tradutores Amigos Limitada. Montaram então a sociedade limitada, tendo cada um a mesma participação societária, ou seja, cada um tinha 1/3 do capital social. Alguns anos depois, Fernando, um credor particular de Rodrigo, tenta executá-lo, mas o único bem encontrado no patrimônio é a sua participação na Tradutores Amigos Limitada, cuja empresa é altamente lucrativa. A partir da hipótese apresentada, responda de forma fundamentada aos itens a seguir. Pergunta o item A. A parte de lucros de sociedade que cabe Rodrigo pode responder por sua dívida particular? Meus amigos, nós deveríamos dizer que sim, pode sim. É exatamente o que a gente tem aonde? No artigo 1026 do Código Civil, que determina o quê? Que o credor particular pode pedir aí o quê? Que a penhora caia em cima dos lucros que caiba daquele sócio ou em cima, né, da liquidação de suas cotas. Portanto, perfeitamente possível, com base no artigo 1026, em interpretação cumulada com o artigo 1053, conforme nós comentamos agora na questão 1. Né? Enfim, o artigo 1026 é norma da sociedade simples, mas que se aplica à sociedade limitada por força do que prescreve o artigo 1053, que determina a regência supletiva da sociedade limitada como sendo a sociedade simples naquilo que for evidentemente cabível. Né? E aí o item B pergunta, Rodrigo pode vender diretamente a Fernando suas contas a fim de extinguir sua dívida particular? Meus amigos, eu entendo que a resposta aqui deveria ser depende. Nem sim, nem não, mas depende. Por quê? Se os senhores examinarem o artigo 1057 do Código Civil, os senhores verão que é possível, se o contrato nada mencionar, é possível que um sócio venha a ceder suas contas para quem não seja sócio da sociedade, desde que não haja oposição de 1/4. Como todos nós sabemos, o contrato social vai ser sempre a sua prova. Toda especificação que tiver, a gente tem que ter no comando da questão, sob pena dela não existir. E o comando da questão nada mencionou sobre se tem cláusula de cessão de cotas, como é que não é. Daí porque haveria de se aplicar ao caso concreto aí no item B da segunda questão, o artigo 1057, que por ele você deveria dizer que só poderia vender se nenhum dos outros dois, nem Fabiana e nem Felipe, se opusessem. Já que, para que você possa ceder cota para não sócio, é preciso que não haja aprovação, não haja oposição de 1/4 ou que haja aprovação de 3/4 do capital social, como nos mostra o artigo 1057 do Código Civil. Por aí deveria ser a resposta da sua segunda questão. Vamos à terceira questão. Terceira questão ainda também sobre sociedade limitada, órgãos sociais, outro tema forte, né? Vamos à leitura rápida da questão para você se lembrar.
Marcos e Juliana casaram-se logo depois de formado. Decidiram então constituir a sociedade ABC Limitada, tendo como sócios Suzana e Felipe. Marcos e Joana possuem em conjunto 70% do capital social, né, das cotas de ABC Limitada, enquanto Felipe e Suzana 15% cada um, ou seja, 35 Marcos, 35 Juliana, 15 Suzana, 15 Felipe. Marcos e Felipe são os administradores da sociedade limitada. Marcos convoca uma reunião por e-mail a ser realizada no dia seguinte para tratar de incorporação de outra sociedade do mesmo ramo. Todos se dão-se por cientes do local, da data, hora e ordem do dia da reunião. Por e-mail, com todos os demais sócios copiados, Suzana formula algumas indagações a respeito da proposta de incorporação referida acima. Após diversas trocas de e-mail, Marcos, Juliana e Felipe aprovaram a operação, enquanto Suzana votou contra. Marcos imprime todos os e-mails e arquiva na sede da sociedade. De acordo com o enunciado e com a legislação pertinente, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Letra A. Marco poderia convocar para o dia seguinte. Marco poderia convocar a reunião para o dia seguinte por e-mail? Meus amigos, aqui os senhores deveriam dizer que sim, né? Com base no artigo 1072, parágrafo 3º, né? Poderia convocar com base no artigo 1072, parágrafo 2º, autoriza aí a esta convocação, tá? E quanto ao item B, haveria necessidade de realização da reunião no dia seguinte da convocação? A sua resposta deveria ser agora pela negativa, com base no que prescreve o artigo 1072, parágrafo 3º, né? Só lembrando que, como o caso está te falando em reunião, seria importante, penso eu, que você tivesse mencionado tanto no item A quanto no item B o parágrafo 6º do artigo 1072 do Código Civil, que determina a aplicação das regras da Assembleia naquilo que for pertinente, né, para a reunião no silêncio do eventual contrato. Era por aí então que você deveria ter ido, né, para a sua questão, né, a sua questão 3. Na primeira, lembrando, é possível convocar para o dia seguinte por e-mail, porque se todo mundo se declarou por ciente, você vai dispensar a formalidade, conforme nos diz aí o 1072, parágrafo 2º. E, na medida em que houve aprovação por escrito, né, o parágrafo 3º do 1072 do Código Civil acaba por dispensar a realização formal, presencial da reunião. Beleza? Para terminar, então, meus amigos, a nossa questão 4, uma questão sobre títulos de crédito. Uma questão sobre títulos de crédito. Em essência, olha o que a questão nos diz. João da Silva sacou um cheque, emitiu um cheque no valor de R$60 mil em 26 de março, para pagar a última parcela de um empréstimo feito por seu primo Benedito, beneficiário da carta. A praça de emissão foi a cidade X, no estado de Santa Catarina, e a praça de pagamento a cidade Y, no Rio Grande do Sul. O beneficiário endossou o cheque para Dilermando de Aguiar em 15 de agosto, tendo sido lançado no endosso, além de sua assinatura, a data e a menção que se tratava de pagamento pro solvendo, isto é, sem efeito novativo do negócio que motivou a transferência. No dia 25 de agosto, o cheque foi apresentado a sacado, mas o pagamento não foi feito em razão de um encerramento da conta do sacador ter acontecido em 20 de agosto de 2012. E aí vem as perguntas, meus amigos, Considerando-se os fatos e as informações acima, responda aos itens seguintes. Item A. O endossatário pode promover a execução do cheque em face de João da Silva e Benedito de Souza, justifique com amparo legal. Meus amigos, aqui os senhores deveriam dizer o quê?
que só poderia ser feita a cobrança em cima do emitente, em cima do João da Silva. Sabe por quê? Veja, o cheque foi emitido em praça distinta. Tendo sido emitido em praça distinta, o prazo de apresentação dele é de 60 dias. E aí perceba que como ele foi emitido, né, em 26 de março, a data de apresentação dela acabaria ali, 25, 26 de maio. E o endosso aconteceu em agosto. Ou seja, com base no artigo 27 e com base na súmula 600 do STF, que aqui eu quero deixar um abraço por ter me lembrado, inclusive, disso, da súmula 600, a querida Amanda Siqueira, tá? Com base nesses dois dispositivos, você deveria dizer que seria possível a ação em face de João da Silva. O 27, ele vai dizer quase que mais ou menos a mesma coisa que a súmula 600 do STF, tá? E quanto ao item B, meus amigos, quanto ao item B, veja, diante da prova do não pagamento do cheque, é possível ao endossatário promover a ação fundada no negócio que motivou a transferência do cheque por Benedito de Souza, justifique o amparo legal. Veja, é possível, meus amigos, é possível. Sabe por quê? Existe no direito cambiário o chamado princípio da abstração, a desvinculação das relações cambiárias previstas no título em face dos negócios jurídicos, da causa debende, dos negócios jurídicos que lhe dão origem. E você fundamentaria isso ou pelo artigo 13 da Lei do Cheque, que é a Lei 7357 de 85, ou pelo artigo 62 da Lei do Cheque, que é a Lei 7357 de 85. Né? E termina aqui, então, a nossa prova de segunda fase. Como os senhores percebem, as questões nada muito diferente, a grande confusão que houve aí foi, portanto, quanto à peça, enfim, trouxeram um recurso quando ninguém estava esperando, o recurso de agravo de instrumento, mas volta a insistir, aqueles dos senhores que eventualmente fizeram a apelação, não percam as esperanças, afinal de contas, existe no processo civil brasileiro, volto a repetir, o princípio da fungibilidade recursal. E vou, nos próximos dias, efetivar aí estudos para saber da possibilidade, se já houve, inclusive, jurisprudência acolhida nesse sentido em algum tribunal desse país, de se acolher, neste caso específico da nossa peça, a apelação no lugar de agravo. Seja lá como for, meus amigos, vocês que foram projetos de caveira, vocês que foram alunos aqui do curso Master, poderão vir me procurar, enfim, quando a prova sair, quando o resultado da prova sair e que abrirem aí o prazo para a gente apresentar os recursos. Os senhores podem me procurar aqui no curso Master, a gente vai trocando ideia, porque o recurso dos senhores que vai fazer sou eu, tá? Independentemente, mesmo que você acertou a peça, vi lá na frente, pontuar somente se precisa, os recursos dos alunos do Master, quem vai fazer sou eu. Beleza? Então, é isso. Eu quero deixar aqui, então, um grande abraço a todos vocês aí que se dedicaram, que fizeram essa prova, aqueles de vocês que, enfim, apresentaram aí como peço agravo de instrumento, né? Já podem se considerar felizes, porque esse é o grande dilema, esse é sempre o grande dilema, o acertar ou não acertar a peça processual. Mas aqueles de vocês que fizeram a apelação voltam a assistir, não percam as esperanças ainda, porque é possível. Eu não sei para o caso concreto, vou fazer esse estudo, mas falando genericamente, é possível, existe para o processo brasileiro o princípio da fungibilidade recursal. Show de bola? Meus amigos, aqueles de vocês que eventualmente não conseguiram acompanhar este comentário desde o começo, eu devo dizer para vocês que esse comentário está sendo gravado, e se essa gravação tiver dado certo, eu vou pegar e nos próximos dias eu coloco essa gravação também no meu canal do YouTube, que é www.youtube.com/Giovanni Magalhães, para você poder ver, examinar, e a gente pode ir conversando por lá também pelo canal do YouTube, beleza? Meus amigos, um bom final de domingo aí para vocês, e, enfim, sejam felizes, grande abraço, grande beijo e contem comigo sempre. Valeu!